Estaremos presenciando um debate teológico muito polêmico referente à soberania de Deus e o livre-arbítrio. No programa Vejam Só, foi colocado um tema para o debate que pergunta o seguinte: se o livre-arbítrio anula a soberania divina, quando Deus criou Adão, ele deixou de ser soberano? A primeira linha teológica será defendida pelo pastor Elias Soares de Moraes, que afirma que o livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Já a segunda linha teológica será defendida pelo reverendo Ronaldo Vasconcelos, que afirma que tudo é um decreto de Deus segundo a sua soberana vontade. Acompanhe o debate e deixe a sua opinião nos comentários. E vamos lá, vamos ouvir o pastor Elias Soares, da Igreja de Assembleia de Deus do Ministério Belém, que acho que foi o senhor que propôs o tema, não foi não? Sim, foi eu mesmo. Fique à vontade. É Ministério de Ipiranga. Desculpa. É Ipiranga. É que a minha ficha está errada e eu estou meio febril. Não, sem problema nenhum. Então, começando pela questão da soberania de Deus. Que Deus é soberano, isso afirmamos. Até porque Deus ele é conhecido como Boré Olam, em hebraico, né? E logo no princípio, no primeiro livro da Bíblia, o Bereshit, né? Está lá, Bereshit, bara Elohim et hashamayim vet haaretz, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o criador do universo, o sustentador. Hashamayim entendemos como sendo não só apenas o planeta, os céus, mas também todo o universo com as suas maiores diversidades. Deus é o criador e sustentador de tudo, conforme disse Abel Langston no seu livro de Teologia Sistemática. Ele chega a dizer o seguinte, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e sustenta tudo. Portanto, temos um Deus que está acima de tudo, além de tudo, atemporal, eterno e transcendente, mas ao mesmo tempo imanente, se relacionando com as suas criaturas. Estão analisando por essa perspectiva, Gênesis 14, 18, por exemplo, ele já é conhecido como El Olam, aquele que é o Altíssimo, que está acima de tudo. Gênesis 17:1, ele é o Todo-Poderoso, no grego seria o Pantocrator. Nós vemos, portanto, que ele é soberano. Isso daí eu creio que não somente eu e o pastor Ronaldo, o pastor Heber, mas todos nós concordamos que Deus ele é soberano. Agora, o homem tem o livre-arbítrio? Bom, que Deus deu livre-arbítrio para o homem, também nós afirmamos, porque isso está em suas palavras, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, de onde depreendemos esta liberdade concedida ao homem pelo próprio Deus. Agora, o que ocorre? Será que o fato do homem ter o livre-arbítrio, isso anula a soberania de Deus? Isso negamos, com certeza, visto que o homem só tem o livre-arbítrio porque é uma concessão divina. Isso não faz parte da essência do homem. A liberdade que o homem tem é uma liberdade concedida. A liberdade de Deus ela é ampla e totalmente ampla e restrita no termo mais lato da palavra e é essencial, faz parte do caráter de Deus. Ao passo que o homem ele recebeu uma concessão de Deus. Portanto, se foi Deus que concedeu essa liberdade para o homem, por que a sua soberania seria anulada por algo que foi ele mesmo que concedeu? Por isso, eu nego que o livre-arbítrio do homem, ele colide ou conflita com a soberania de Deus. Muito obrigado, pastor Elias. Tem várias perguntas aqui para o senhor depois. Ok. Vamos lá, o reverendo Ronaldo Vasconcelos, como é que o senhor responde ao tema de hoje? Bom, eu tenho pouca coisa para acrescentar àquilo que o pastor Elias colocou, né? Como ele bem disse, nós concordamos a respeito da soberania de Deus, a soberania absoluta de Deus, a qual ele tem controle e governa todas as coisas, ele controla a história. Então você vai ver Deus falando, né, na boca, na verdade, de José, quando ele fala para os seus irmãos que eles intentaram o mal, mas Deus transformou aquele mal em bem, porque na verdade Deus já tinha tudo em sua história. Deus já tinha todo aquele acontecimento de José ser preso, de José ser vendido como escravo, de José então ter a interpretação dos sonhos, tudo isso já em suas mãos, porque Deus governa a história. Deus governa também a nossa história individualmente. Deus governa os nossos
nossas ações. Deus, ele é soberano sobre cada molécula do ar. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele também é soberano na salvação. Ele é o Deus que salva. A ele pertence salvação, como diz Jonas. Então Deus é soberano e isso não há quem possa negar. As Escrituras deixam muito claro. Por outro lado, também nós temos as ações do homem. E nesse ponto é preciso, claro, fazermos qualificações, né? Eu até não sei exatamente o que o pastor Elias quis dizer quando Gênesis 2, versículos 17, que eu acho que quando trata da criação à imagem e semelhança de Deus, falando dele ser, conter o livre-arbítrio. É um termo que é estranho, pelo menos em português, às Escrituras. Nós não temos essa expressão, expressão teológica, né? Uma expressão importante na teologia, mas ela não está nos termos bíblicos exatamente. É preciso, portanto, que nós qualifiquemos o que queremos dizer por livre-arbítrio, ou livre vontade. É preciso que digamos do que se trata essa vontade do homem, no que ela é livre. E o grande ponto do debate é: acaso pode o homem ser responsável se Deus é soberano de maneira absoluta? E esse foi o grande ponto com Pelágio, esse foi o grande ponto com Erasmo, esse foi o grande ponto nos cânones de Dort, e esse é o grande ponto ainda hoje nas discussões entre arminianos e calvinistas e outras opções como molinistas, etc. O ponto é, se realmente cremos que Deus é soberano, e aparentemente aqueles que pertencem a uma visão ortodoxa da teologia dizem isso, como dizer que o homem é responsável pelos seus atos? Os calvinistas respondem que o homem é responsável pelos seus atos, mesmo Deus sendo soberano de maneira absoluta. Portanto, a vontade do homem não está livre da vontade de Deus. Deus coordena todas as coisas e não podemos, de maneira alguma, fazer alguma coisa que vai de encontro à sua vontade, pelo menos a vontade daquilo que se diz vontade decretiva ou a vontade revelada. Ou melhor, a vontade secreta. A vontade revelada é aquela que diz respeito à lei do Senhor. Essa nós quebramos. E, portanto, quando o homem é responsabilizado por Deus, ele faz isso porque ele tem de prestar contas de Deus. E o homem foi criado para prestar contas de Deus. Por isso, nós cremos, como calvinistas, que o homem é responsável pelos seus atos, ainda que não seja livre de maneira libertária, quer dizer, livre de forma que possa contrariar os planos inefáveis, inescrutáveis, maravilhosos de Deus. Pastor Elias Soares, me explica uma coisa. Defender o livre-arbítrio do homem é ser pelagiano? Se for pelagiano, então Deus é pelagiano, né? Porque ele é o primeiro que defendeu ao conceder. Eu quero até, se for possível, retomar um argumento do pastor Vasconcelos, Ronaldo Vasconcelos, onde ele apresenta aí uma propositura de que o livre-arbítrio não está escrito na Bíblia, né? Se nós formos, por exemplo, analisar a partir dessa perspectiva, da exclusão de determinados conceitos pelo fato da nomenclatura não estar na Bíblia, nós teremos que excluir, por exemplo, graça comum, graça especial, isso também não está na Bíblia, né? Por exemplo, trindade também não está na Bíblia, milênio também não está na Bíblia. Não obstante, o reverendo, eu creio que defende graça especial, graça comum, milênio, né? Talvez seja milenista, esses conceitos também não estão na Bíblia. Então, eu penso que não seria o melhor método para nós excluirmos alguns conceitos com base nessa questão da ausência da evidência, né? Que a ausência de evidência não é evidência de ausência. É fato que a palavra, a expressão livre-arbítrio, ela foi cunhada, ela não está realmente escrita nas Escrituras, mas o seu conceito está. Assim como trindade também está, o conceito de milênio também está na Bíblia. Portanto, eu penso que não é o melhor método e Gênesis 2, versículos 16 e 17, aponta justamente para esse fato da liberdade que Deus dá para o homem escolher comer ou deixar de comer do fruto. Um outro ponto é sobre a soberania de Deus. Será que o fato de Deus ser soberano, então, torna o homem irresponsável? É claro que não. Deus, ele é soberano e o homem é responsável pelos seus atos. Mas em que ponto? Ora, se o livre-arbítrio não exclui a soberania de Deus, é fato que
O homem tendo a liberdade de ação, Deus continua soberano. E justamente ele é responsável pelo fato de ele ter liberdade. Então, ele tem liberdade, dentro da sua liberdade, ele vai tomar atitudes a favor ou contrárias à vontade de Deus. E sempre quando ele tomar alguma atitude que contrariar a vontade de Deus, ele será responsabilizado pelos seus atos dentro da liberdade que Deus lhe concedeu. Então, eu precisava retomar o que o senhor perguntou, perdoe-me. Por que acusam os defensores do livre-arbítrio de serem pelagianos? Tá, acho que eu respondi logo no início, né? Então, porque Pelágio, ele tinha um conceito de hamartiológico ou de origem da alma, que é também hamartiologia ou da questão antropológica. Vamos começar pela antropologia teológica pelagiana. Pelágio, como é que ele concebia a questão da origem da alma, vamos supor. Ele era um criacionista. Eu acho que muitas pessoas têm esse conceito criacionista, de que Deus, ele cria uma alma nova e coloca no ser humano. Ora, se nós entendemos que Deus, ele cria uma alma nova e coloca dentro do ser humano, então esse ser humano não tem pecado, porque essa alma, Deus, tudo que é perfeito, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Portanto, Deus, ele é totalmente alheio ao mal, totalmente alheio ao mal. Tanto é verdade que Tiago diz que ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. E o pecado também, ele é oposto a Deus, conforme diz Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, onde o Senhor disse que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Então, se Deus criou uma alma nova, essa alma não pode estar contaminada pelo pecado. Eu, na verdade, sou traducionista. Eu creio que Deus deu essa capacidade para o homem reproduzir um outro ser humano igual a ele, corpo, alma e espírito. Por outro lado, Pelágio, ele cai naquela contradição. Você peca porque é pecador ou é pecador porque você peca? Pelágio entendia que nós somos pecadores porque pecamos, porque o pecado de Adão, visto que ele tem essa visão criacionista, dizia respeito apenas a ele. Então não houve um pecado universal, conforme diz Romanos capítulo 12, 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, é por isso que todos pecaram, 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, nós vemos nestas passagens, e outras também correlatas, a universalidade do pecado que ele negava. Então, negando a universalidade do pecado, ele dizia que o homem tinha um livre-arbítrio pleno e completo. Todo ser humano tem um livre-arbítrio pleno e completo. Essa é a razão pela qual ele acreditava isso que o senhor acabou de falar. Tá. Adão tinha liberdade total, reverendo Ronaldo? Eu acho que é importante a gente qualificar algumas questões, reverendo Weber, porque senão a gente vai sair bastante do debate. A primeira coisa é que em nenhum momento eu disse que o livre-arbítrio deveria ser negado, uma vez que não está na Escritura. Eu não disse isso, né? O irmão entendeu, mas eu não disse isso. Eu disse exatamente o contrário. Eu disse, ainda que não esteja, é necessário que seja qualificado o termo, porque não está. Então, o que precisa ser feito não é apenas usar a expressão livre-arbítrio sem que nós qualifiquemos o que queremos dizer com isso. Porque usando o termo sem dizer o que significa, fica difícil compreender, afinal de contas, como é que se compatibiliza essa soberania de Deus e essa liberdade do homem. Então, a primeira coisa é isso, vamos qualificar. E aí que está o ponto da sua pergunta. A sua pergunta diz, o homem é livre enquanto criado por Deus, quando criado por Deus, especialmente no caso de Adão, que era o homem criado por Deus? Bom, depende do que queremos dizer por liberdade. Que tipo de liberdade estamos dizendo? Por exemplo, o homem estava livre para sair voando? Não. Ele não tinha uma liberdade que lhe fugisse da sua própria ontologia, do seu próprio ser. O homem não era livre para ser outra coisa daquilo pelo qual Deus já o havia criado. Não só o homem, mas toda a criação, né? Nós não encontramos leões se tornando borboletas.
Isso, Deus criou de uma forma tal que os homens e toda a criação permanecem daquela forma que Deus havia criado. Então, o homem não é livre nesse sentido. Acaso o homem seria livre, por exemplo, para fazer alguma coisa que iria diferenciar, que esse é o grande ponto, daquilo que Deus já havia decretado nos seus santos decretos desde a eternidade? Aí que está o ponto. Não, o homem não é livre para isso. Agora, o homem é livre para agir mediante a sua própria natureza, diante da sua responsabilidade como imagem e semelhança do Senhor, escolhendo aquilo que ele deseja no seu coração? Sim, ele escolheu. Escolheu por um tempo obedecer, até que, a gente não sabe exatamente quanto tempo durou, o diabo aparece, a mulher é tentada, o homem é tentado, e eles caem em desgraça e em pecado, porque desobedecem a Deus. Isso aconteceu por quê? Porque desejaram desobedecer a Deus, porque desejaram pecar contra Deus. E é por causa disso que esse pecado do homem é imputado a toda a raça humana. Todos os homens caíram em Adão. E esse é o ponto de Pelágio. Acho que até o pastor Elias fugiu um pouco do problema de Pelágio. O problema de Pelágio não é tanta questão traducionista ou criacionista, isso não é o ponto. O ponto é que Pelágio negava o pecado original. Pelágio acreditava que Adão e somente ele era responsável pelo seu pecado e somente ele recebeu a punição pelo seu pecado. Nenhum outro homem poderia ser condenado por isso. Por outro lado, a doutrina bíblica deixa muito claro uma imputação, porque assim como por um homem entrou o pecado, todos pecaram. Todos pecaram em Adão. Adão era o representante legal, o representante federal da humanidade, porque ele era a humanidade. Inclusive, Eva cai em Adão. É interessante isso, porque Deus responsabiliza Adão, dizendo que por causa do pecado dele, toda a criação sofreu. De modo que, na imputação do pecado de Adão, todos os homens estão condenados. Assim como, na imputação da justiça de Cristo, aqueles pelos quais ele elegeu também são salvos. E essa é a beleza da redenção, dos planos redentivos que não podem, de modo algum, ser disputados pelo homem, de modo algum ser desviados pelo homem. Deus decretou e assim acontecerá. Seus planos serão cumpridos indelevelmente. Então, esclareça uma coisa para nós, pastor. Quando o senhor diz que Adão não tinha, antes da queda, não tinha como contrariar os santos decretos de Deus, então ele não era totalmente livre e nunca foi. Não, exatamente. Nesse sentido, não. Mas é claro que há uma diferenciação, e a Bíblia deixa muito claro, os termos liberdade na Bíblia são usados, por exemplo, para se referir à liberdade em relação à escravidão do Egito, né? O povo do Egito clamava por liberdade. Mas que liberdade era aquela? Era uma liberdade ontológica? Não, liberdade em relação ao Egito. Você vai ver a liberdade, especialmente o apóstolo Paulo trabalha isso em Romanos, da escravidão do pecado. Então, Adão era escravo do pecado? Não. Ele não foi criado escravo do pecado. Ele foi criado escravo de Deus. Ele foi criado servo de Deus. Porém, se rebelou contra Deus. Porém, resolveu desobedecer a Deus. E aí tornou-se escravo do pecado. E tornou-se escravo do pecado. E com ele, toda a raça humana. Nós nascemos escravos do pecado. Tá. Filhos da ira, como diz Paulo aos Efésios. Para concluir, para eu passar a palavra para o pastor Elias. Vocês fazem uma distinção entre livre-arbítrio e livre-agência. Dá para fazer essa distinção em Adão antes da queda e depois da queda? Dá. Como eu disse, o que precisamos é qualificar os termos. Perceba que o problema não é o termo, né? O problema é como nós qualificamos esse termo. Tá. Para ajudar na didática, é muito comum as pessoas dizerem algo parecido do tipo livre-arbítrio era quando o homem, antes da queda, no seu estado pré-lapsário, né, antes da queda, ele poderia escolher obedecer e escolher desobedecer a Deus. Enquanto que livre agência é a partir da queda, quando o homem, escravo do pecado, escolhe, por causa do seu próprio coração pecaminoso, fazer o mal e desobedecer a Deus. Suas escolhas são sempre pecaminosas. E, então há essa distinção. Por que chama de livre, então? Ela é livre porque refere-se a uma liberdade de natureza. Livre no que se refere que não há nenhuma arma apontada na cabeça do homem forçando-o a agir. Ele não é coagido a agir desobedecendo a Deus. Mas se ele quiser fazer o bem, ele tem liberdade para isso? Não.
a não ser que ele seja regenerado. Porque assim como um urubu, você pegar um urubu e colocar um prato de lasanha, aquela bem gostosa e suculenta, e do outro lado você coloca aquela carniça, e diz assim, urubu, escolha, ele sempre vai escolher a carniça. Assim também o homem, colocado por causa da sua própria natureza, ele sempre vai escolher desobedecer a Deus, a não ser que haja uma intervenção da graça divina. Pastor Elias. Meu Deus, ele deixou aí muitos pontos soltos, com todo respeito, pastor Ronaldo Vasconcelos. Primeiro, que eu disse em outras palavras o mesmo que você disse em relação a Pelágio. Eu disse que Pelágio ele tinha uma visão criacionista, e pelo fato de ter uma visão criacionista, ele responsabilizava cada pessoa pelo seu próprio pecado, assim como aconteceu com os anjos. Quando Satanás pecou, ele pecou sozinho, e cada anjo pecou sozinho. Satanás não pecou pelos anjos. Da mesma sorte, eu disse que o pecado de Adão, ele cria, que foi imputado somente a ele. Então, eu simplesmente usei outros termos teológicos, mas disse o mesmo que o senhor disse. Então, acabou se tornando aí um Straumann, né? O verdadeiro falácia do espantalho, né? Segundo ponto, quando se diz assim, o homem tem a liberdade para voar, isso é livre-arbítrio? Ora, quer dizer que se um dia um homem criar alguma coisa para voar, então você vai concordar que o homem tem livre-arbítrio. Então, isso não é livre-arbítrio. Eu até pensei que o pastor fosse conceituar a questão sobre o livre-arbítrio. Depois o senhor acabou, sem conceituar, respondendo a pergunta objetivamente do jeito que o reverendo Heber Cocarelli disse. Você acredita que o homem tem o livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio para interferir nos decretos eternos de Deus, não. Mas o homem teve a liberdade para desobedecer a Deus. Ora, isso não é o livre-arbítrio? Porque o que é o livre-arbítrio? Senão, você fazer aquilo que é contrário à sua própria natureza. A natureza de Adão era pecadora? Deus o criou santo, perfeito. Tudo que Deus criou era muito bom. Eclesiastes capítulo 7, 29... Deus fez o homem perfeito, Deus criou o homem em plena santidade. Agora, quando o Senhor me diz que ele estava livre e pecou, e resolveu, ele decidiu, veja, foi uma decisão dele, partiu da sua vontade e da sua liberdade, desobedecer a Deus. Isso não é, porventura, o livre-arbítrio? Que ele fez justamente o que era contrário à sua natureza. Era uma natureza santa, moralmente santo, não era pecador, não tinha uma natureza decaída, mas resolveu desobedecer. O Senhor acabou confessando que Adão sim tinha o livre-arbítrio. Mas ele nunca negou isso, pastor? Agora mesmo, ele acabou falando... Você negou? Não, o que ele disse... Não. Então, mas veja... O que acontece é que o irmão e vários outros seus colegas continuam usando a expressão livre-arbítrio para se referir ao gênero humano após a queda. E ele não aceita isso. E os colegas dele também não. É isso que eu queria que o senhor falasse. Tá, perfeito. É que, por enquanto, estava na questão sobre se Deus é soberano, o homem não pode ter livre-arbítrio. Se o homem tem livre-arbítrio, o homem não pode ser soberano. Então, o que ele disse? Primeiro, ele disse que o homem não tem livre-arbítrio, mas depois ele disse que o homem pode tomar uma decisão de desobedecer a Deus, o que eu acho que é um livre-arbítrio. Agora, depois da queda, o homem... Aí que começa agora a tensão do programa. Depois, após queda, infralapsário, né? O homem continua tendo livre-arbítrio? Bom, nós não podemos perder de vista que quando o homem caiu, toda a raça humana caiu. O homem é pecador porque peca, ou ele peca porque é pecador? Ele peca porque é pecador. Ele pecou em Adão, portanto, ele estava em Adão, quando ele pecou, todos caíram. Agora, há de se perguntar, a imagem de Deus no homem, ela foi aniquilada? Ela não foi. O homem continua sendo a imagem de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 9, versículo 6, assim como está em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 9, versículo 6, o homem continua a imagem de Deus. Se nós compulsarmos as páginas do Novo Testamento, também o homem continua sendo a imagem de Deus. O que ocorreu lá no Éden? O homem pode buscar a Deus por si mesmo após a queda? Há uma acusação dos calvinistas dizendo que um arminiano diz que o homem pode por si mesmo buscar a Deus. Isso negamos. Em momento algum eu defendo isso, que o homem por si mesmo pode buscar a Deus sem o auxílio da graça. E quando essa graça se manifestou em relação ao homem? Lá no Éden. Quando Deus busca um homem, Deus buscando Adão, ali, para mim, já é um proto-evangelho, além do capítulo 3, versículo 15, no capítulo 3, versículos 8 e 9, é uma ação da graça divina sendo manifestada em relação à humanidade, o plano de Deus em buscar o homem. Ali Deus dá uma oportunidade para o homem. É o que nós chamamos de livre-arbítrio, liberto pela ação da graça
preveniente. Então, por meio desta graça, todo homem tem esta liberdade. Agora, apesar de defender isso, fica assim um ponto bem complexo, né? Porque se o homem ele não tem o livre-arbítrio, e porque ele está no estado de morte, de pecado, está totalmente morto e não pode fazer nada, ele também não podia realmente tomar nenhuma atitude. Não pode fazer nada. O que é necessário, então, para que esse homem ressuscite? Aí, como o pastor Ronaldo Vasconcelos disse, ele precisa ser regenerado, ele precisa ser ressuscitado. Bom, antes ele não podia tomar nenhuma atitude em relação a Deus porque ele estava morto. Mas agora ele foi ressuscitado. Se ele continua do mesmo jeito, ele está morto. E o que valeu, então, a regeneração? Tá. É uma questão polêmica, né? Ainda que eu defendo o outro lado, mas fica para pensar, pastor. Reverendo Ronaldo, como é que o senhor responde? Vamos lá, vou responder a provocação do pastor Elias. Primeiro, que se estamos sendo acusados, né, de usar a falácia do espantalho, na realidade, ele tem usado bastante. Deixa eu explicar por quê. Desde o começo do debate, eu tenho insistido que o termo livre-arbítrio precisa ser qualificado. E em nenhum momento eu disse que eu nego a existência do livre-arbítrio, mas que ele precisa ser qualificado a partir da doutrina bíblica para entender o que a Bíblia diz a respeito desse termo. E, portanto, eu insisto, e aí os nossos telespectadores precisam lembrar disso, que a doutrina reformada, ela defende a liberdade do homem, defende a responsabilidade do homem, ela apenas qualifica de maneira distinta com aquela que os arminianos chamam. Então, é o mesmo termo sendo usado de maneira distinta, com uma definição diferente. Por gentileza, defina para nós. Isso, essa diferença. Estabeleça a diferença entre o conceito de livre-arbítrio calvinista e o conceito de livre-arbítrio arminiano. Bom, o conceito de livre-arbítrio calvinista e arminiano, os dois tentam compatibilizar. Então, os dois são uma tentativa de compatibilismo. A diferença é que, enquanto que o conceito de livre-arbítrio arminiano pressupõe que seja possível você fazer uma escolha que destoe dos planos de Deus, dos decretos de Deus, os calvinistas dizem que isso é impossível. É impossível que alguém possa fazer alguma ação sem que ela não só tenha sido prevista por Deus, mas que Deus a tenha planejado antes mesmo dela ter sido prevista. Inclusive o pecado, por exemplo, perdoe-me aqui, o homem pecou. Claro que sim. Isso estava no plano de Deus, o homem pecar. Que sim. Então e Deus queria que o homem fosse pecar. Hoje? Claro que sim. Então quando eu peco, Deus que decretou meu pecado? Com certeza. É o que a Bíblia diz, pelo menos. Né? Como aonde que está escrito isso, reverendo? Ela diz assim, alhures. Mas vamos lá, alguns textos para ajudar aqui os irmãos. Eu tenho que estar aberto aqui, eu até adivinhei a pergunta. Por exemplo, Isaías, capítulo 10, Deus dá uma profecia para o profeta Isaías. É um dos ais de Isaías. Capítulo 10, versículos 5 ao 15, é um título aqui dos nossos tradutores, a profecia contra a Assíria. A Assíria, que inclusive nesse período nem era todo esse poderio que depois veio a ser, Deus estava usando. Olha o que ele diz. Ai da Assíria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Deus está dizendo que é ele que está conduzindo a Síria. A Síria é um povo pagão, idólatra, que Deus está usando contra quem? Vamos ver. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Deus está falando de quem aqui? De Israel. Deus está falando que ele está colocando a Síria contra o seu povo, que aqui agora é o seu povo de indignação por causa da sua desobediência. Então, Deus está usando... Sim, mas Deus está fazendo. Vamos lá. Mas é pecado fazer isso? É pecado. Deus está usando a Assíria, os pecados dos assírios, contra o povo de Deus. Ah, vai piorar. Tá bom. Porque ele vai dizer aqui, versículo 12, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez de seus olhos. Aqui, Deus está dizendo o seguinte, eu vou usar a Síria contra o meu povo,
eles são o cetro da minha ira, eu vou usá-los, eles vão matar crianças, vão matar mulheres, vão matar o povo de Israel. Depois disso, eu vou julgá-los pela ação que eles fizeram, pelo pecado deles. Vou julgá-los pela sua altivez. Mas Deus que fez ele ser altivo para, inclusive, ir contra Israel. Um outro exemplo muito claro, só para encurtar aqui a coisa, eu vou só citar, é o caso do censo de Davi, que é um texto, inclusive, que eu já citei aqui em um debate anterior. O caso desse Davi é muito claro isso. Deus incita, diz o texto, Davi a fazer um censo. Esse censo está nos relatos tanto de 1 Samuel quanto de Reis, ou melhor, de Crônicas, onde nós vamos encontrar lá Deus incitando Davi a fazer o censo. Depois Davi é responsabilizado pelo censo, ainda tem que escolher o juízo que ele vai receber, ou Israel vai receber, por causa do seu pecado. E depois Crônicas diz que o diabo que fez a incitação. Então você vê Deus agindo mediante o diabo para contra Israel, usando Davi e pecando, e Davi se arrependendo do seu pecado que o próprio Deus o incitou. Os termos, inclusive, muito diretos. Permita-me, pelo amor de Vai Deus, lá, pastor. Chega a me dar até um calafrio isso que você disse. Quando Deus disse assim, quando o homem que derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9. Quando o homem executa esse juízo, ele está cometendo um pecado? Objetivamente. Objetivamente, não existe objetivamente nesse caso. Bom, ele está pecando quando ele está executando o juízo. O homem que derramar o sangue, um assassino, quando ele é punido, quem o pune executando uma ordem divina, ele está pecando? Se ele tiver autoridade para isso, não. Então o senhor acabou de se ele tiver autoridade para isso. Então o senhor acabou de se contradizer, porque Deus deu autoridade para Síria executar o que ela executou. Ela falou, ele é o cetro do meu juízo. Então, nós devemos, aí que nós devemos que pegar a palavra mal, como está em Isaías, desculpa, só um minutinho, capítulo 45, versículo 7. Ra, ela tem conotações diferentes. É um campo semântico totalmente diferente e adverso desse que o senhor acabou de apresentar. É o mesmo que acontece com Ciro. A Babilônia também foi cetro de Deus. Várias nações, não é somente a Síria. Várias nações foram cetro de juízo contra a desobediência. Não é Deus que desce aqui e fala, opa, eu estou aqui. Não, ele vai usar alguém para punir, para executar o seu juízo. Só que a pessoa que está executando esse juízo, ela não está pecando, porque ela está executando justamente o juízo de Deus. Por exemplo, quem está executando alguém uma pena capital, ele não está em pecado, ele está executando um juízo. Mas então, pastor Elias, por que Deus pune, castiga a Síria, Nabucodonosor? Muito bem. Justamente. Por que ele acabou de dizer, ele não puniu por causa do pecado de executar a vontade de Deus. Ele puniu por causa da sua arrogância, da sua soberba. Mas Deus usou isso. Então, mas a soberba da Síria é um pecado. E Deus usou. A execução da Síria em relação ao povo de Israel é outro pecado. Deus está punindo a Síria por causa da soberba, por causa da sua grandeza, da sua altivez, como puniu Babilônia, como puniu o Egito, como puniu várias nações, por causa da altivez, porque é a síndrome de Satanás. Agora, Jeú também, se não me engano. Agora, trabalhando essa questão, que inclusive ela faz parte do meu livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 2. Eu apresento cerca de 9 aparentes contradições no capítulo 21 de 1 Crônicas, com o capítulo 24 do segundo livro de Crônicas. Ali nós não temos contradições. Nós temos, segundo Samuel, nós temos aparentes contradições. Por exemplo, se nós lermos, o que vai explicar isso com assim, uma certa clareza? Certa clareza não, com clareza, né? Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2... Mas lembre-se que eu não falei que tem contradição, tá? Tá, mas é contraditório, porque o senhor está atribuindo a Deus aquilo ali, e não é Deus. Por isso que é contraditório. Como que não é Deus? Não, isso não é uma contradição. Aí que nós vamos. Isso é uma contradição, porque quem fez ali é Satanás. Tá bom. Ele está dizendo que foi Deus. Então é contradição. Não, Samuel fala que foi Deus. Não. E eu vou explicar o porquê não foi. Então eu quero ouvir. Por isso agora. Que é contradição. Samuel fala que foi Deus. Entendeu? Aí é que está. É porque tudo que acontecia no passado atribuía-se a Deus. Então, não havia, tá escrito, não havia Samuel, uma explicação. Não é Samuel, né? Foi o cronista que disse... O cronista que escreveu o 2 Samuel, que disse que Deus o incitou. O Samuel está dizendo que não foi então, Deus que inspirou? Não, é mentira isso? É mentira. O irmão está dizendo que é mentira o É texto? mentira,
precisamos explicar isso para saber se é verdade ou mentira. Nossa, Vamos lá, O que então. que é mentira? Rapaz, o Que texto Deus bíblico... incitou O Davi. texto leia o texto. Vamos lá, então. Vamos lá agora. Ó, nós vamos explicar à luz, porque o que acontece? Não, é melhor o senhor ler, porque eu tô Sim, sim, sim. abismado. O senhor vai dizer que a Isso, Bíblia está mentindo. o que eu vou dizer aqui, pelo amor de Deus, não entenda como eu querendo diminuir o pastor. O pastor já é um pastor formado, já pastoreou, como nós batemos um papo antes, fique em paz, né? 2 igrejas, e eu não estou querendo dar aula de hermenêutica para o senhor, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o que acontece? O que diz a boa regra da hermenêutica? Quando encontrarmos um texto complicado, difícil, nós devemos esclarecê-lo à luz do contexto, à luz dos textos paralelos, das passagens paralelas e dos ensinos gerais das Escrituras. Se nós procurarmos os ensinos gerais das Escrituras, eu já vou apresentar o primeiro. Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Presta atenção. O senhor está dizendo que Deus incitou Davi a numerar o Lê o povo. texto, meu irmão. Deus tentou Davi e Davi caiu em tentação, caiu em pecado. O que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13? Que ninguém não pode... tenta. Que Deus Que não tenta ninguém ninguém. sendo tentado, diga, por Deus fui tentado. Porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Nós Ora, estamos no último se ele bloco, se- pastor. no último Preciso que o senhor leia o texto Então, e se- explique por que o autor fala de Deus aí. Isso. Então vamos lá, olha aqui. Capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Ó, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ou seja, o mesmo Espírito que operou aqui, que Deus permitiu, que aí é uma permissão de Deus, que esse Espírito, que quando a pessoa não quer saber da verdade, ele quer ficar na mentira, ele quer ficar no engano, é aquilo que está em Romanos capítulo 1, 24, 26 e 28. Deus entrega o indivíduo ao seu próprio pecado. Tá. Deus entrega como entregou o Faraó, que Faraó já tinha um coração endurecido. E Davi? E aí Deus endureceu ainda mais. Eu vou ler porque o irmão não leu. Vou ler, eu vou ler. 2 Samuel, capítulo 24, diz: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Justamente, pastor Ronaldo isso aqui é Vasconcelos. mentira. Isso aí tem que ser explicado à luz de 1 Crônicas O 21. irmão está dizendo que isso é mentira. O irmão precisa, o pastor precisa explicar Isso é verdade? Espera um pouquinho. Isso é verdade? Precisa ser entendido. Não, é verdade A ou não? verdade que o pastor está querendo impor, ela não se... Então, peraí. Veja só. Eu quero entender, Olha pastor aqui. Elias, como é que o senhor explica esse texto de Samuel? O que Tá aqui. aconteceu lá? Aconteceu o que está aqui em Crônicas, ó. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. O que acontece? Davi, ele havia ganhado várias vitórias, pastor. Várias vitórias. E o senhor sabe como é que é, né? Ninguém está isento da vaidade. Às vezes o pastor fez um grande sermão, ele fica vaidoso. Ele ganhou tantas almas, ele fica vaidoso. Davi, ele se envaideceu. E ele, então, por conta dessa vaidade, desse orgulho dele, Deus permitiu que ele tomasse essa atitude de enumerar o povo. E quem é que o incitou? Satanás. Sob permissão de quem? Sob a permissão de Deus. Permissão ou determinação? Permissão Ele vai de dizer que foi Deus. O determinação. termo verbal Como é que Deus- causativo no hebraico. Pois é, como que é que dá Deus a vai ideia de uma determinar? ação ativa causativa. Justamente. Deus causou a Justamente, incitação. Deus- Ele é a causa primeira. Não, então, justamente ele é a a causa. Porque todas as Ele é coisas a causa. acontecem pela permissão de Deus. Não, Vamos não, supor, Jó. ele é a Jó, causa. Jó, por exemplo. Permissão é causa. Quando Satanás Ele é fez a o que causa. fez com Jó, o que acontece? O que aconteceu? Se Deus dissesse não, Satanás faria o que ele fez? Só me responda isso, por favor. Jó diz que foi Deus quem fez. Não, mas o que o senhor diria? A Jó, sua resposta. capítulo 42. Ah, não, a de Jó, eu prefiro a de Jó. Jó 42 Isso. diz que foi Deus quem fez todas as coisas. E Mas, que ele não, tolo a minha pergunta falou é, loucuras a respeito Satanás de Deus. faria o que Jó ele... diz isso. Não, sim, mas o senhor está foi fugindo da Deus quem pergunta. fez. Satanás faria o que ele fez se Deus dissesse não? O Claro diabo que é não. o diabo de Deus. Então, pronto, não. Você está me entendendo? Não, mas então, por exemplo, tá. quem manda... Você está me entendendo? Não, Quem manda, pastor Elias, quem manda no peraí. diabo? Diga lá. É Deus. Nós temos 5 minutos para terminar o programa. Certo. Eu preciso que o senhor me responda uma coisa. Não é verdade que, o senhor deve ter isso nos seus livros, inclusive, que Deus chega assim e fala assim, qual vai ser o espírito de enganador que eu vou mandar para iludir o rei de Israel? Isso. Isso. Quem tomou a iniciativa?
Foi o próprio Deus. Aham. Foi Deus ou não? Vamos Primeira ler o Reis, texto? capítulo 22. Primeiro Reis, capítulo 22. Vamos ler? Não, tem pouco tempo. É a mesma coisa de Samuel, Não, mas isso aqui pastor. foi tudo permissão de Deus, pastor. Não, mas a Bíblia Está está sob a falando que foi permissão. Deus que tomou a Eu iniciativa. quero que aconteça. Mas por que ele quis E que minha aconteça? vontade- Mas tem que ter uma Por causa. que Deus quis? Qual foi a causa? Qual é a situação de O Acabe? pecado, O pecado. claro. Por exemplo, quando Deus mata os filhos de Eli, por exemplo, a Bíblia diz que Deus não Queria matá-los. queria matar. Deus não permitiu que os filhos de Eli ouvissem o conselho do pai, porque Deus queria matá-los. E por que Deus queria Você vai matar? ser calvinista. Não, pastor. Claro. A Bíblia, Já né? não. Porque o problema é que a Bíblia... Presta atenção, olha. Deus queria matá-los por quê? Porque eles eram maus. Por causa de aberrações. Claro. Deus estava punindo. Perversos. Mas é isso que eu estou apresentando. Então, a punição de Deus, quando a pessoa está entregue ao pecado, o coração endurecido, é depravado, ele não quer realmente obedecer a Deus, o que Deus faz? É o que está em Romanos 1, isso ele 24, concorda 26 também. e 28. Deus entrega a pessoa às suas próprias paixões e o próprio Deus é que pune a pessoa. Então, isso daí... Porque ele tem domínio O senhor está sobre me todas as entendendo? coisas. Essa punição é uma punição sob a permissão de Deus, não uma vontade decretiva.